Olá, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, são inscritos neste canal Simão da Silva Santo. Simão, direção geral, pastor Simão da Silva Santo Simão, dono da sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, da cidade de Putinova, Minas Gerais, Rua Armindo Pereira, número 240, bairro São Pedro. É o que eu sempre falo, só estou no YouTube, Facebook, WhatsApp e Google. E vamos lá. Vamos começar o culto nesta tarde, em Mateus capítulo 3, João Batista. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Este João tinha o seu vestido de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, em toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados, e vendo eles muito dos fariseus e dos saduceus que viam ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque vos digo que mesmo destas pedras Jeová pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado da raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Tá vendo aqui, ó? E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Por isso que essa igreja aqui acredita no poder do fogo, no poder pentecostal, entendeu? Não é aquele fogo de geladeira, de outras igrejas, não. É fogo da verdade, de obediência, igual que obedece. Entendeu a diferença do pentecostal obediente? Tá vendo a diferença? Que obedece. O verdadeiro pentecostal obedece. O verdadeiro pentecostal não fica casando toda hora, não fica pegando qualquer mulher, não fica traindo, não fica divorciando, não fica bebendo, traficando, maconheiro, fazendo grandes bagunças, bebendo, bebida alcoólica, fazendo outras bagunças. É aquele pentecostal que não dá dízimo e oferta, esse aí também não é pentecostal. Entendeu? Isso aí não é, que esse que se diz que é pentecostal, que não dá dízimo e oferta, isso aí não é o verdadeiro pentecostal. O verdadeiro pentecostal, ele tem um Espírito Santo com fogo, e obedece os dízimos, oferta, anda numa vida de santidade e vive na igreja todos os dias e não falha de culto em nada. Só para vocês entenderem o que é pentecostal. Por isso que foi bom nós ter chegado em Mateus, para nós aprender o que é Espírito Santo com fogo, o que é ter Espírito Santo e o que é ter fogo com ele. Vamos lá. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Tá vendo? O fogo aqui que nunca se apagará é o lago de fogo, que vai vir, né? Aqui ele está falando só do inferno, aqui ele está falando do lago de fogo lá. Queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Isso aqui não é só o inferno, ele também está falando do lago de fogo da terra. Entendeu? Por isso que foi bom nós ter chegado no Novo Testamento. Precisa aprender, agora vocês vão aprender mais coisa ainda. Vamos lá. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia até com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João punha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O que é justiça? Todas as palavras dos profetas, que foi falado lá atrás, onde que nós lemos, Jeremias, tudo lá. Quem está me acompanhando já sabe
como é que o Velho Testamento estava falando do Messias o tempo todo. Só quem está acompanhando já sabe que o Velho Testamento estava falando do Messias. E aqui já está cumprindo tudo que os profetas já falaram. Continuando, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Jeová descendo como pomba e vindo sobre ele. Prestou bem atenção? Abriram os céus. Não é o firmamento. Esse firmamento aqui em cima aqui, isso aí não é céu não. Onde que o sol está, aquele ali não é céu. Aonde que a lua está, não é céu. Onde que nós vemos esse azul aí, não é céu não. Tá? Abriram-se os céus, ou seja, a galáxia toda. Entendeu? Porque desceu lá do alto, é bem alto que desceu isso. Abriu-se o céu, alto, muito alto que se abriram, entendeu? E viu o Espírito de Jeová lá, viu descendo, tá vendo? Quer dizer que é alto, muito alto. Entendeu? Porque se uma pomba voar no firmamento e ela descer, não significa que ela está descendo, não. Ela está descendo muito pouco. Agora, descendo tem uma diferença muito grande. Está descendo do alto e não descendo pouco. Né? Então, lá da galáxia que se abriram, porque o céu está para cima da galáxia. Né? Então, lá veio de lá. Abriram e descendo como pomba. Tá vendo? Como pomba. Por isso que aqui crê na pomba branca. Entendeu? Como pomba. Entendeu? Não precisa falar qual cor dela, que a cor dela é branca, porque tudo lá em cima é santidade. Entendeu? As vestes lá em cima são muito luminosas. O que é luminosa? É mais branca do que uma neve. Então a pomba é branca. Entendeu? Já dá para identificar a original da pomba. Porque eu também já vi aquela luz branca descendo do alto, que é a pomba branca. Entendeu? Então, descendo como pomba, eu tenho experiência, meu irmão, entendeu? Aqui é um pastor que tem experiência. Entendeu? Que não é qualquer pastor que está pregando para vocês, não. Aqui é um pastor que tem experiência com tudo. Vamos lá. E descendo como pomba e vindo sobre ele, viu lá? Descendo como pomba e vindo sobre ele. Por isso que aqui crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Por isso que aqui crê nessas três pessoas que existem. Tá vendo? Ela viu o Espírito de Jeová descendo como pomba e vindo sobre ele. Continuando o versículo 17. E eis que uma voz do céu, olha lá, ó, lá da galáxia. A voz saiu da galáxia, não saiu da terra. Nenhuma voz saiu da terra. Nem Jesus falou isso aqui não, tá? Não é Jesus que falou isso aqui não. É outra voz, terceira voz. Ó, aqui é o Messias. Primeiro é o Messias. Segundo o Espírito Santo. E o terceiro falou. Porque aqui está falando de Jesus primeiro, depois a pomba branca, e depois a terceira voz. Porque aqui segue a ordem. Aqui é uma igreja obediente, segue a ordem. Ó, e eis que uma voz do céu, olha lá. Eis que uma voz, está assistindo e prestando atenção? Estou deixando vocês ler, depois vocês voltam aí. Lhe dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, que a igreja pentecostal, a sede da igreja pentecostal, a ministra chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, acredita na Trindade por causa disso. Essa igreja aqui acredita na Trindade não é por causa de outras igrejas, não, que outras igrejas não seguem igual que segue, não obedece a palavra igual que obedece, não anda igual que anda, não. Entendeu? É por causa que aqui aprendeu com a oração que eu sempre fazia desde a minha juventude, desde a minha mocidade, orando nas montanhas, orando aqui dentro, quando não era igreja, orando em todo momento,
todo momento, jejuando, consagrando, aprendendo com a palavra, que eu sempre examinei a palavra desde a minha juventude. E agora, só que agora eu estou mais evoluído e a letra está mais evoluída. O que é letra? O poder que o Criador me deu, os dons que o Criador me deu, está mais evoluído do que esse livro. E agora eu consigo entender coisas muito maiores do que qualquer outro pregador, entendeu? Que aqui na Terra não tem pregadores igual aqui não, entendeu? Porque se tivesse, andava igual quem anda. Então por isso, né? Aí quando eu prego uma palavra aqui, totalmente mais evoluída, eles não conseguem entender, eles não conseguem identificar como é que ele consegue pregar tão direito, tão perfeito, tão original, com tanta qualidade, com tanta aprovação, e com tanta sabedoria, com tanto entendimento, e com tanta ação, e como é que ele sabe de muitas coisas que nós não sabemos. Porque vocês nunca foram espirituais, porque vocês não andam espiritual igual andam 24 horas por dia, que vocês não jejuam nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem na madrugada, nem dia nenhum, nem mês, nem ano, nem nada. E não anda na verdade e não pratica a verdade. Então por isso que eu estou falando para vocês que são meio fã, que eles não conseguem acompanhar aqui por causa disso, né? É igual quando veio a Covid, aí todo mundo foi para a vacina e ninguém foi para a palavra, né? Como é que eu vou falar que eles são pastores que entendem de cura de milagre? Porque se eles entendessem de cura de milagre, não aceitaria a vacina da Covid lá atrás, não. E não aceitaria qualquer tipo de veneno que está vindo nos dias de hoje, né? Eu falo na cara mesmo, por isso que eu falo aqui, tem pastor inteligente, meu irmão e minha irmã. Eu sei muito bem, eu já falei para vocês, eu sei muito bem o que é o mal, o que é bom, o que é bom, o que é mal. Por isso que vocês estão me seguindo aqui, vocês não vão ser enganados e não vão ser cegos. Vocês vão estar com o olho aberto e vai estar com os ouvidos abertos e vai estar com o corpo sarado, com a alma sarada, sem contaminação desse mundo. Por isso que eu falo que ninguém passa, que pastor Simão, ninguém passa, meu irmão, minha irmã. Sabe por que não passa? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo já deu toda a autoridade só para a minha vida. Porque eu fui o único do Brasil e do mundo e da minha cidade que não se corrompeu, que não se vendeu, que não se trocou por nada. Você está entendendo? Eu lutei. Coisa que eu passei aqui na minha cidade que vocês nunca passou, não. Coisa que eu já passei pro mundo, vocês nunca passou, não. Vocês não conhecem a maldade do mundo, vocês não conhecem a maldade das trevas, vocês não conhecem a maldade do planeta. E o que está do outro lado dela, vocês não sabem. E aqui eu já tenho experiência de muita coisa. Entendeu? Aí, aqui, eu falo na cara mesmo. Quem me deu honra, e eu falo na cara que eu sou um pastor verdadeiro mesmo. E eu falo na cara. Sabe quem falou que eu sou um pastor verdadeiro e deu honra só pra cá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque aqui obedece só os três. Que não obedece ser humano da terra, não. Por isso que ele deu honra. Por isso que esses três só deu honra só pra quê? Vamos lá. E lá, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus. Viu lá? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se abriram os céus. E viu o Espírito de Jeová descendo como um pombo e vindo sobre ele. Viu lá? Jesus, porém, respondendo, disse, deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, e então ele o permitiu. Mas aqui nós aprendeu Jesus, que é o Messias, que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, igual está escrito na sua coxa, aquela tatuagem, e por fora dos seus vestidos também está escrito de dois. Está escrito de dois lados. O que é dois lados? Primeiro um lado, que é as pernas. Depois, o outro lado, por fora, suas roupas. Está escrito aquelas letras.
Vamos ver, né? Com as letras bonitas demais. Primeiro, Jesus. Depois, Espírito de Jeová. É de Jeová. E depois, Jeová falando. É porque o Jeová, ele tem o Espírito Santo dele aí. E tem o Pai e tem o Espírito. É fácil entender isso mesmo. O Jeová, ele tem o Espírito Santo dele aí. Ele pode criar tantos Espíritos Santo que ele quiser. Se ele quiser criar tantos santos que ele quiser, ele cria. Os anjos lá em cima não são considerados como santos. Então, pois é, ué. Ele cria quem ele quiser criar, ele faz existir quem ele quiser fazer existir, santo, mano. Ele tem o poder de fazer quem é santo ele quiser. Ele não está escrito, eu faço nova todas as coisas, não está escrito isso? É o Criador falando, eu faço, ele faz o que ele quiser fazer, mais de 1 milhão de Espírito Santo ele faz, entendeu? E ele continuará sendo o quê? O dono, ele continuará sendo o dono. Ele continuará sendo poderoso, ele continuará sendo o grande. Porque ninguém passa o Pai. O Pai só deu honra para o Filho. Para o Filho, porque o Filho fez um melhor sacrifício do que qualquer ser humano, do que qualquer anjo no céu e de que qualquer criatura que existe. Entendeu? Por isso que o Pai deu honra para o Filho, porque o Filho deu honra para o Pai. Mas o Pai não deixa de ser Pai, o Pai não deixa de ser o poderoso, o Pai não deixa de ser o grande, o Pai não deixa de trabalhar, o Pai não deixa de agir, não deixa de agir, o Pai não deixa de curar, o Pai não deixa de fazer milagre, o Pai não deixa de abrir a porta igual ele abriu as portas de emprego para as pessoas que vêm aqui. O próprio Pai que abriu as portas, não é Jesus Cristo, porque quando Deus usou minha boca, o Criador usou minha boca para falar para a pessoa que está fechada. E foi fechado. Então, se eu falar Jesus, vai acontecer a mesma coisa. Vai abrir as portas, a mesma coisa. Então, por isso que fala, Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham junto. Mas se clamar o Criador também vai agir. E se clamar só Jesus também vai agir. Se clamar só o Espírito Santo vai agir do mesmo modo, entendeu? Por isso que fala é os três, entendeu? Isso aí não confunde em nada. Isso é perfeição. Isso é a coisa mais bonita do mundo que o Criador já fez. Que ele permitiu fazer-se mais duas pessoas, que é o Espírito Santo e Jesus Cristo. Isso é uma coisa perfeição que o Pai fez, né? Isso não confunde em nada. Isso é bênção, isso é vitória. Porque para mim, para a minha vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está sendo bênção até hoje. Desde a minha mocidade. Eu não tenho nada a reclamar dos três aí, nem nada. E ninguém faz eu esquecer nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Nada apaga isso. Nada. É nada. Porque os três já falaram comigo. E até hoje falam. Os três falam comigo até hoje. Até hoje os três falam comigo. E aí? Como é que eu vou duvidar? Não tem como, meu irmão. Por isso que aqui tem um pastor original. O pastor Simão Santo é original. Não tem como copiar não, né, irmão? Aqui é original. Que é obediente. Sabe o que é o original? Obediente. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que as coisas sempre dão certo. Mas aprendeu. A Trindade não é por causa de outros que se diz que são igreja, mas não são igreja. Que essa igreja crê lá. Porque a Trindade que eles crêem lá não é obediente. Aqui a Trindade é obediente, porque obedece à santidade. Eles não andam de santidade igual que andam. Então a diferença. Entendeu? E a Trindade, quando fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem nada a ver com a igreja católica, não tem nada a ver com outra religião. Porque os três já existem. Já não está escrito? Antes que o mundo existisse, esses três já andavam por cima das águas. Os três já existiam antes do mundo existir. Eu já existia, esses três já existiam milhares de anos, e bilhões de anos, vou assim dizer, mais realidade, né? Então, e já existia antes que os anjos fossem criados. Só os três que existiam. E só os três que andavam naquela escuridão, a luz clareava na escuridão, igual fala.
porque não tinha sol, não tinha nada. Só tinha água. Né? Que inteligência, só tinha essa água, aquele mar imenso. E não é só água salgada que eu tô falando, senão tem pessoas que confundem um mar. Não é um mar só salgado, não. É 2 tipos de mar. O mar doce e o mar que nós conhecemos como salgado. Mas são 2 mares que se juntaram. O doce e o salgado. É porque aqui, pra ver como é que vocês aprendem muitas coisas que outros lugares não aprendem. Por quê? A água doce, ela desce de lá. Da onde que o mar salgado também desce. Olha que inteligência que o Criador fez. Lá de cima, o mar salgado desce de lá. O doce desce de lá. A chuva vem de onde? Do alto. E a água salgada também vem de lá. E o gelo vem de onde? Do alto também. O gelo não nasce só da terra. Então, meu irmão, por isso que fala que ele andava sobre as águas. Entendeu? Por isso que aqui crê na Trindade. Por isso que eles andavam sobre as águas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles já existiam, entendeu? Tá vendo aí? E é por isso que aqui crê no batismo, que o batismo é importante. É importante a pessoa descer sobre as águas. Estou falando da sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo. Estou falando de vocês daqui. Que tem que descer sobre o Rio Jordão para ser batizado, para ser uma nova criatura em comunhão e ser praticante. Ser uma mulher praticante, ser um homem praticante, né? Aí sim. Vamos agradecer, soberano Jeová, Jesus Cristo, por isso te agradecemos por esse culto em Mateus capítulo 3, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E depois nós vamos aprender com ensinamento. Nós vamos ler até um certo capítulo e depois nós vamos aprender com ensinamento no outro livro lá que fala da mesma palavra, só que fala mais claramente e mais a verdade também, igual eu estou explicando para vocês aqui. Até o próximo vídeo. Culto da tarde, ó. Tá vendo? Culto da tarde, ó. Culto da tarde, ó. Tá vendo? Culto da tarde, ó. Até o próximo vídeo, hein?